Estamos ao vivo com mais um Neuromarketing Cast. Gente, mais um convidado aí para vocês hoje, ilustre, que aí nas redes sociais, ó, sucesso na área dele. Não vou dar spoiler ainda, só vou ler para vocês a frase que o nosso convidado trouxe hoje, que diz assim, ó: todas as pessoas grandes foram um dia enquanto crianças, mas poucas se lembram disso. E aí ele disse que sempre amou essa frase. E sabe de quem que é, gente? Do Pequeno Príncipe. Hoje nós vamos falar de um livro escolhido pelo nosso convidado, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um best-seller aí do Dale Carnegie. Quem já fez os meus treinamentos sabe que eu coloco alguns princípios desse livro também nos treinamentos, porque a gente traz insights que para você que é empreendedor, para você que é empresário, seja de muitos anos de estrada ou você que está começando agora, são imprescindíveis para o seu negócio. Então, bora começar com o nosso convidado? Muito obrigada, Chico Zaidel, por aceitar esse convite. Fico muito feliz, viu? Muito obrigado, Karina, pelo convite. Feliz estou eu aqui, né, de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o que a gente mais gosta, né, que é empreender, falar sobre o dia a dia do nosso trabalho e também poder ajudar outras pessoas. É isso aí. E Chico, conta um pouquinho pra gente sobre você. Como que você escolheu essa área da fotografia? Como você se encontrou nisso, viu e fez disso a sua paixão? Hoje sobre os seus clientes também, como você ajuda as pessoas? Fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho pra gente. Bacana essa pergunta, né? A fotografia, na verdade, ela me encontrou. Eu falo que ela que me encontrou e não que eu encontrei ela. Eu saí da advocacia, então minha formação é direito, né? Advogado, Olha advoguei só. aí 5 anos e foi nesse processo de idas e vindas, né, dentro da profissão, que eu já não estava me encontrando tão satisfeito assim no mundo jurídico. E a fotografia ela veio como um resgate emocional e também com um impulso de trabalho, né? Foi onde eu realmente encontrei um propósito na minha vida de poder fazer sentido na vida das pessoas. Onde eu não estava encontrando isso na advocacia, a fotografia me proporcionou. Então são mundos distintos, né? A advocacia, nós estamos ali para resolver problemas, uma resolução constante de conflitos, né? Diariamente. Então nós nos deparamos com muitas dores, tristezas, angústias, e é uma energia que, se a pessoa que está ali, né, recebendo, não souber dosar, ela vai realmente absorver aquilo e levar isso para ela, que era o que vinha acontecendo comigo. E na fotografia, não. As pessoas já vêm à procura da felicidade, né? De eternizar momentos felizes, únicos, que estão ali em muitos anos de busca, né? Por exemplo, uma gestação muito desejada, muitos anos ali tentando, né? As tentantes, né? Que a gente fala. E quando vem até nós para eternizar esse momento tão importante, é realmente um carinho que eu tenho que retribuir em forma de fotos, em troca do meu olhar, é gratificante demais. E essa palavra é muito legal, ô Chico, porque realmente a foto, ela eterniza momentos, né? Sim. Então registra toda aquela alegria que aquela gestante está ali por ter aquele filho, né, gente? Tão esperado, como você mesmo disse, vai ser eternizado como? Quando ela mostrar para essa criança, que ela estiver mais, né, crescidinha, olha aqui, a mãe se dedicou a fazer para você uma sessão de fotos, tão felizes que nós estávamos, eu e seu pai, de te receber. Então isso é muito legal também, Eu né? falo que a fotografia, principalmente da área que eu trabalho, né, a infantil e materna, ela é feita para as mães, né? A gente tem essa impressão de que a foto é para o filho. Não, na verdade a foto é para você, mãe, para você, pai, que você vai querer resgatar Com aqueles certeza. momentos preciosos que vão acabar em breves, em meses, em dias às vezes, né? Então, assim, aquele abraço gostoso que seu filho vai até você de forma genuína e sem você pedir. Então, isso tudo vai se acabar. E as fotos traz esse resgate emocional. Então, eu falo que as fotos não são para os filhos, e sim são para os pais, é para nós, né? E outra coisa também, né, Cá, é a questão da finitude. A gente não tem em mente que a gente tem um prazo, né, de vida. A gente tem um prazo aqui na Terra. Exatamente. E eu tenho hoje histórias no meu estúdio fortíssimas, né? No sentido de que as pessoas chegam até mim, chora, porque são vários relatos, assim, fortes, né? De trajetos de perdas mesmo. Então eu tenho uma história para falar aqui, de uma cliente que chegou no meu estúdio já há alguns anos, num tratamento de câncer, né? Chegou linda cliente, ela, o marido dela e os 2 filhos, um filho de 1 aninho, um filho mais velho. E ela pegou e falou assim para mim: Chico, eu vim aqui fechar o evento infantil com você e eu quero que você faça o livro mais lindo que você possa fazer para ele ver como a mãe dele amava ele e como a mãe dele estava bonita no aniversário de 1 aninho dele. E ela falando aquilo para mim, séria, forte,
toda, assim, sabe? Não aparentava estar passando em nenhum momento por um processo de tratamento de câncer. E eu, sim, com certeza, vamos fazer. E fizemos o evento, tudo certo, lindo. E passou realmente alguns dias do evento e ela não está mais entre nós. Nossa, gente, olha que forte E isso. aí o pai me encontra num dia desses assim, né? E fala, Chico, né? Engraçado, né? A foto, ela é a única coisa que a gente tem quando a gente não tem mais Caraca, não, nada. faz eu chorar no podcast, pelo amor de Deus, gente, olha essa história. Ai, fiquei emocionada aqui. Emociona, e são vários relatos, assim, a gente tem mais relatos nesse sentido lá, assim, e imagina, a criança de 1 ano, ela só vai ter essa memória viva por causa das minhas fotografias. Se não fosse essa fotografia mostrando, né, o quanto ela era amada pela mãe dele, e quem era a mãe dele? Ali tá a foto para mostrar, sabe? Então é um trabalho, assim, que traz significado, então para mim é muito especial. Gente, olha, chorando no podcast. Muitas emoções nesse episódio, viu? É. E, Chico, restabelecendo aqui agora, né? Conta pra gente, pra quem tá começando agora, a pessoa, ela viu essa oportunidade aí no mundo da fotografia, tal, alguém bem, vamos falar de um adolescente aí, gostou, tal, eu tenho vontade de um dia ter a minha primeira câmera. Traz pra gente um pouquinho de como você começou bem no início mesmo, porque hoje eu sei que você já tem estúdio, você tem equipe, tem muitas pessoas que te procuram. Para quem aí é de outra região, que eu sei que outras pessoas, não só de Presidente Prudente, estão nos assistindo, aqui na nossa região o Chico é muito conhecido pelo que ele faz, justamente por fazer um trabalho com muita destreza e excelência. Mas talvez nem sempre foi assim. Todo mundo teve um momento de começo, de aprender, de saber manusear a câmera. Como que foi, Chico? Você procurou cursos na área, cursos gratuitos, ou você foi investindo, pagando cursos, melhorando câmeras? Conta pra gente como começou. Essa história também é interessante de eu poder contar, É né? de chorar também não, né? Eu chorei muito no processo, né? São 10 anos, então foram 10 anos aí colhendo muitos frutos, né? E dentre esses frutos também tiveram muitas quedas, né? E que a gente tem que estar preparado para elas no caminho. Então eu falo que o sucesso, né, que a gente obtém hoje de 10 anos, é óbvio, né? Ainda temos muito a melhorar, a gente reconhece nossos erros diariamente, a gente sempre trabalha em cima disso. Mas o que eu falo para as pessoas que queiram começar na fotografia, não desista, né? Porque o que você vai mais encontrar são pessoas desestimulando, Ah, com certeza. porque é um processo que envolve arte e as pessoas vão falar, Eu como você vai viver de acredito. arte, né? Exatamente. Então, assim, não desista, mostre para você mesmo que você confia nesse potencial. Obviamente que se você trilhar um caminho mais curto, aprendendo, fazendo cursos, vai ser muito mais fácil você aprender com pessoas que já erraram muito nesse Com processo. certeza. E eu falo isso para os meus alunos, né? Também sou professor universitário de fotografia Olha publicitária. aí, gente. Aí faltou essa na apresentação. Verdade, Você dá verdade. aula, então, na Universidade de Fotografia? Não. É a faculdade aqui de Presidente Prudente, pode falar nome? Pô, vai. Na Eu sou Toledo. formada lá. Na Toledo aqui de Presidente Prudente, né? No curso de Marketing e Que Produção legal, Publicitária. que legal. E eu tento levar para os meus alunos exatamente essa prática. Então, não tenho formação de fotografia. Meu processo na fotografia foi por intuição no E aí, a princípio, disciplina, só né? para entender, a disciplina é de fotografia. Fotografia publicitária. Legal, olha só, E gente. nessa matéria nós desenvolvemos vários nichos de fotografia. Então, fotografia estilo, que é para produtos, corporativa, posicionamento, né, do profissional, do mercado de trabalho. Ensino técnicas de venda também. Como fazer um bom briefing de fotografia para a gente poder briefing atender importante. o nosso O cliente mais da melhor. importante. É o mais importante, porque o que eu vejo hoje, né, são as pessoas fazendo um mau briefing, perdendo clientes que são potenciais clientes de fidelização, de estar ali a vida inteira com você, né? Então, às vezes, por uma má comunicação, e eu falo isso, cara, que a comunicação hoje é a chave de qualquer negócio, né? Qualquer negócio. Então, se a Eu gente... que digo também nas nossas redes sociais, né, Chico? A gente fala muito sobre isso. Comunicação e tudo. E quanto mais nós exercitamos, porque é um exercício a comunicação, melhor nós nos tornamos, né? Então, nós passamos isso para os nossos alunos, nós passamos isso para os nossos clientes. Então, quando você cria isso, né, esse ambiente de confiança através da comunicação, o sucesso ele se torna mais fácil, né? E falando sobre esses 10 anos de trajeto, né, o que eu falo para quem quer começar? Se eu colocar hoje minha primeira fotografia de recém-nascidos, ela vai estar... Pode falar palavrão? Pode? Uma bosta. Uma bosta. Uma bosta. Gente, a criança vai estar lá toda... Uma bosta. Uma bosta. A criança vai estar lá jogada, mijada, cagada, literalmente.
E pro pai e pra mãe aquela foto estava lindíssima, Sim. maravilhosa. E, gente, foi um sufoco fazer esse ensaio. E se alguém falar pra mim, Chico, você melhoraria o que nessa foto hoje? Sabe o que eu vou falar pra ela? Nada, Karina, nada. Sabe por quê? Porque ali naquele momento eu estava dando 1000% do Francisco, do Chico, que sabia aquilo ali. Todo o seu conhecimento, tudo. Tudo que eu sabia, eu apliquei. E eu apliquei do meu melhor. Eu dei o meu melhor naquele ensaio. E se eu dei o meu melhor naquele ensaio, é onde eu estou hoje. Eu não desisti do processo. Eu poderia ter desistido. Se eu olhasse aquela foto hoje, estando aqui, né? Talvez eu teria desistido. Mas que bom que eu não desisti. Que bom que a gente encontrou pessoas que nos ajudaram a não desistir também nesse processo. Ai, que bom, com certeza. E, Chico, pegando esse gancho aí que você disse, que na faculdade eu ensino vários tipos de fotografias, porque existe a corporativa, existe a de produtos, existe, não sei se você faz também de casamentos, de eventos. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Quais são as fotografias que o seu estúdio atende hoje? Que tipos de fotografia? Por exemplo, cá, em evento eu não vou, ou se não, eu faço também pacote para cobertura de eventos, ou é mais gestante, o meu foco é corporativo, é produtos. Fala pra gente o que que você mais atende e quais são os serviços que a sua empresa presta hoje. Perfeito. Então, eu comecei na jornada da fotografia, trabalhando de fotografia externa, né? Como eu não tinha estúdio e ainda era advogado, o meu trabalho inicial foi atender gestantes, ensaios externos. E nós fazemos isso até hoje. Então, hoje nós temos atendimento dentro de estúdio e externo, não somente comigo, mas com a nossa equipe. Então, hoje, né, nós temos de fotógrafo eu, Vinícius e a Marcele, que fica com a gente lá no estúdio. E é legal isso, porque o nosso cliente ele tem afinidades, né, com cada estilo de fotografia também, e também por segurança, né? Fotografia de parto também, por exemplo, né? Às vezes num ambiente mais íntimo da mulher, algumas têm a preferência de ter uma mulher ali na sala de parto, se for um parto normal, verdade. né? Então nós temos essa comodidade, né? Nós proporcionamos isso também junto com a minha equipe, e isso é muito legal. Então, não gira só em torno de mim. Então, tem essa energia, né, compartilhada com todos ali no estúdio. Então, eu estou aqui hoje falando, mas a minha equipe está lá, botando para A quebrar. todo vapor. Exatamente. Então, é bem Você que está bacana. assistindo aí o podcast, eu já quero saber como é que funciona. Já tem alguém lá, já pode mandar mensagem. Como que é o seu Instagram? Zaidel Aí, Studio, gente. Zaidel. Zaidel Studio. Pode seguir, hein? já começa a seguir a partir de hoje. E, gente, dando continuidade aqui, eu trouxe, como eu sempre trago em todos os episódios, alguns insights sobre o livro, né? Então, como fazer amigos e influenciar pessoas? Esse livro eu já li tem um tempo. Se a nossa amiga estiver nos assistindo aí, né? Vai A lá, Vanessa. aqui em Presidente Prudente, fez o curso ali no Aprendi sobre o livro no curso da Dale Carnegie, né? Então é muito legal porque é um instituto que tem aqui na nossa cidade, aqui na região, que faz cursos a respeito do livro. Então, para você que sabe o quanto o livro é importante, nós temos esse curso aqui também, né? O Chico fez Sim, também, né, sim, eu Chico? fiz. Foi por indicação Fiz de alguns também. amigos empresários da Muito cidade. legal. Eu não conhecia Dale Carnegie e eu me surpreendi com a metodologia, a forma como Muito bom. é falada ali. E realmente, né? São insights poderosíssimos. São, Inclusive, o Chico escolheu o livro. Falei, gente, esse livro é super legal para o podcast porque tem tudo a ver. sim, Até o primeiro que eu trouxe quando ele chegou aqui, gente, ouvir mais do que falar. E a gente, até antes de iniciar o podcast, a gente estava falando como que a gente faz o atendimento ali, né, no dia a dia. E fala um pouquinho para a gente, Chico, sobre esse insight. Ouvir mais do que falar o cliente durante o atendimento, antes da venda, durante a venda e pós-venda também. sim. Nosso público de atendimento são as mulheres, né? E mulher gosta de falar. Gosto de falar, gosto de ser ouvida e gosto de falar. E ser ouvida, né? Então, essa palavra é muito forte, porque às vezes você tá lá só escutando a pessoa, mas será que você tá realmente, né, escutando de coração aquilo? Ou você tá só com o seu ouvido ali e ela blá, 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 blá? Não. Então, você tem que mostrar um real interesse naquela pessoa. Qual é a história dela? Por que que ela tá aqui hoje para ser fotografada comigo? O que que ela quer com essa fotografia? Ela quer o quê, né? Então, eu preciso entender mais aquela pessoa e para isso eu preciso escutar ela realmente, entender qual é a necessidade, o sentido para ela, se faz sentido ela fazer foto, o que que ela quer levar para aquela família dela. Então eu levo esses relatos de dores e levo relatos também de alegrias, né, para os meus clientes, porque atrás da dor, né, vai vir a felicidade depois. Sim. Então nós sempre fazemos isso, né? Escutamos realmente a pessoa, a história dela, faço perguntas objetivas para que ela possa se abrir, né? Afinal de contas, eu vou estar recepcionando o filho dela
antes de muitos familiares importantes, como avós, tios, irmãos, né? Para fazer um ensaio de recém-nascido, por exemplo, né? Então envolve muita confiança no profissional. E para gerar esse elo, eu preciso escutar muito essa pessoa, para que ela realmente se sinta segura a entregar o maior bem da vida dela, que é o filho, né? Olha só, gente, o quanto é importante essa área da fotografia, principalmente como o Chico disse aqui, né? Você vai entregar o seu filho para aquele momento tão especial, eles estão colocando milhões de expectativas naquilo, Milhões de inclusive. expectativas e às vezes milhões de reais num tratamento para engravidar. Exatamente, exato. Então, Então, tudo ali é muito investimento emocional, financeiro. Então, a gente sabe, né? A pessoa vem ali de uma trajetória, a gente sabe como é difícil. Quem tenta ter filho, né? Você até falou isso um pouco antes. Então, é importante aquele momento para aquela pessoa. Como você pegar esse gancho aí do emocional, eu trago até nos meus treinamentos muito sobre isso também, Chico. A gente vou falar um pouquinho aqui, né? Quando você atende ou você vende para alguém por meio do neocórtex pré-frontal, que a gente estuda muito isso na neurociência, e quando você acessa o sistema límbico cerebral, que é o cérebro do consumidor, seja na entrega do produto ou até mesmo antes na venda. Então a pessoa ela compra, inclusive eu vou indicar aqui um livro para vocês sobre isso daqui a pouco, por favor. que eu indicar para vocês, até já vou falar, né? Venda à mente e não ao cliente. Esse livro é muito famoso, é um best-seller também, e ele fala muito sobre esse funcionamento da neurociência ao você vender algo para alguém. Então, Chico, o que é esse negócio do sistema límbico? 95% das nossas decisões, elas são emocionais. Só 5% são racionais. Isso não só na compra, tá, gente? Em tudo. Por exemplo, eu não tô aqui pensando, peraí, será que eu pisquei hoje? Deixa eu piscar aqui. Não sei se estou respirando corretamente. Vamos ver se estou respirando certo. A maioria das nossas ações e decisões, elas são no automático. Você não fica racionalizando aquilo. Então, 95% das decisões, elas são emocionais. Por isso que quando numa venda você sabe acessar o sistema límbico cerebral, o Chico, eu quero que ele fale aqui agora no podcast pra gente. Ele citou aqui um pouquinho como que é esse acolhimento, essa experiência dentro do estúdio, né, Chico? Sim. E eu me lembro, gente, na minha pós-graduação da USP, a gente fez um estudo sobre a Starbucks. Eu achei muito interessante aquilo. Porque o meu professor, ele falava assim, gente, fica nítido que não é o melhor café, não é o mais gostoso, o milkshake. Porém, por que que eles atingiram essa grandiosidade, né? O branding foi tão longe, a marca ficou com essa ostentação, com esse símbolo de ser um café mais caro, mais procurado, famoso, justamente por causa do que o Chico falou aqui no início, experiência. Então, as pessoas, elas estão dispostas a pagar mais para ter uma experiência personalizada. Gente, isso é nítido, tá? Se eu vou num local onde eu sei que ali o serviço ele é caro, eu posso pagar mais por aquele serviço, é porque eu quero um tratamento à altura. Sim. Eu quero entrar naquele local e me sentir muito bem tratada, bem acolhida. Para quê? Para valer a pena a experiência. E o Chico iniciou, achei interessantíssimo, gente, ele falando como que é o atendimento no estúdio. Cita um pouquinho aí pra gente, Chico, o Claro, que a todo pessoa vai prazer. ter lá nas Aidel Studios? Ela vai encontrar um suporte emocional, porque, mais uma vez falando desse universo materno, né? As puérperas já pelo próprio nome, né? Puerpério, estão num estado emocional grandíssimo, de às vezes até depressão em alguns casos, Sim, né? E elas se culpam às vezes por não fazer as fotos, e elas estão conversando com a gente e se culpando, eu tenho que fazer, será que eu sou obrigado a fazer, será que eu vou me arrepender e tal? Então a gente conversa realmente, faz esse briefing com o cliente, né? Levanta a importância dela poder fazer isso por ela, pelo filho dela, pela família dela, pela história da vida dela, explicando que vai ter o momento certo. Às vezes elas entram em contato com 3 dias do bebê nascido. Esse não é o momento nem de pensar em nada. exato. Você está se conhecendo como uma nova mulher, como uma mãe, está conhecendo seu filho ali, né, na sua casa. Então, não, esse não é o momento ideal. O momento ideal é depois dos 15 dias. Então, eu já acalmo essa mãe ali nesse momento, fica despreocupada, daqui a pouco a gente conversa. Porque eu não quero que ela, sabe, eu não quero realmente só vender. Eu quero vender, mas eu quero me conectar com essa pessoa. Exatamente. Que é Então, inclusive o que fala aqui, viu, gente? Para quem não leu, esse livro fala muito disso, conexão. conexão. Então, assim, Chico, meu marido não gosta de fazer foto, deixa comigo, leva ele lá pro estúdio que a gente dá um jeito. Ele gosta de cerveja? Nós temos. Mas não é só isso, né, gente? Então, assim, hoje, eu vou falar um exemplo hoje. Eu atendi uma família que eu atendi no Natal do ano passado e eles voltaram para fazer o ensaio de Páscoa. E durante a sessão de fotos, o menino, o Miguel, tem acho que 4 ou 5 anos, não me recordo certo, e a irmã dele, acho que um pouco mais velha, de 8 anos. E eu falei pros dois, você consegue ficar de joelho? Aí ele ficou com medo porque ele tava com o joelho machucado.
E eu falei, não, mas vai com outro joelho, que não está machucado. Eu acho que ele não entendeu, ele foi com o joelho machucado. Na hora que ele colocou o joelho machucado, abriu o machucadinho dele e começou a sangrar. Esse menino me abriu um berreiro, começou a chorar e eu falei, pensei na minha cabeça, puta merda, perdi a sessão de fotos. Mas 10 anos de experiência, né, gente? O que ele gostava? Homem-Aranha. Homem-Aranha se machuca também. Vem cá que o tio vai pegar os kits de primeiros socorros do Homem-Aranha. Fui lá, não achava nada. Peguei um papel higiênico, dobrei, achei um micropore, colei, fiz o curativo. O moleque ficou super-herói de novo. A mãe ficou só olhando assim, tipo assim, nossa, ele conseguiu, que bom. Quero ver o que ele vai fazer. Não sei. Acho que ela pensou, né? Então, assim, então, você entende? Às vezes a pessoa chega lá, né, tudo certo, e às vezes acontece alguma coisa que pode realmente pôr fim no seu ensaio, né? e você tem que estar esperto ali para fazer acontecer, e não deixar o seu cliente desamparado. Fazer uma criança sorrir é difícil, então você tem que ter todas essas técnicas. Fazer um pai se desconectar do celular para estar ali, né, realmente com a família naquele momento. Então não são todos os profissionais que vão ter essa destreza de fazer acontecer. Com certeza não. De fazer acontecer. Isso vem até o encontro, Chico, do que diz aqui no livro também, você se mostrar verdadeiramente interessado. Foi outro tópico que a gente tinha discutido aqui. As pessoas que elas vendem com aquela cara de venda, de que quero vender para você. Sim. Isso aqui que o Chico acabou de falar, gente, é a preocupação dele com o bem-estar da criança, com o bem-estar da mãe, do pai. A gente veio falando sobre isso, né? A pessoa chega, ela tem ali um cappuccino, tem uma cerveja, se for o caso, vai ficar ali, tem uma sala de espera, com uma experiência ali para poder recepcionar a pessoa. Tudo isso faz muita diferença no atendimento. E as pessoas, elas indicam e recomendam lugares e serviços que elas se sentiram bem. Agora, quem tem criança, eu não tenho, Chico. Eu só tenho uma criança de 4 patas, como vocês aí, seguidores, sabem, que é a Charlize. Porém, quem tem filho, eu vejo quando eu vendo para essas mães. O quanto elas se sentem mais acolhidas quando você trata bem o filho. Não é verdade? Sim. Talvez se você está tratando bem ele, ela percebeu, mas nem tanto. Mas olha o filho se teve um tratamento diferenciado. É outra Por quê, coisa. gente? É o sistema límbico, é o emocional. Toda a vida dela, o amor dela está depositado ali. Então, tudo isso, para quem é empreendedor, quem está me assistindo aí ao vivo também, tudo isso deve sim ser levado em consideração em uma venda, um atendimento e na entrega dos serviços. Você concorda com isso, Chico? Concordo 100%. E, inclusive, os pais de pets super em alta no nosso estúdio também. Tem! Opa! Gente, aí, ó. Inclusive um módulo, olha só que legal, um módulo que nós estamos trabalhando na faculdade, a fotografia para pets. Então, nós vamos ter uma aula específica nisso. Quer ser nossa modelo? Uma aula prática? Eu quero. Legal, vai fazer parte de um projeto muito bacana, de um grupo bem bacana aqui de Presente Prudente também. Vai rodar outdoor, hein? Vou levar a Charlize lá. A Charlize já tá nas redes. Ela já tem esse lado blogueira dela, sabe? Eu já tenho identificado isso. Mas esses são relatos. E quando a gente abraça, né, tem todo um acolhimento, né? Chico, posso levar minha filha de 4 patas? Depende. Eu preciso saber, né? Qual é o próximo atendimento que eu vou ter? Se é um recém-nascido? Olha só, gente, que interessante. Se é interessante. um cachorro adestrado, por exemplo, que aceita comandos básicos. Se não aceita, existem outros truques para a gente poder orientar. Então, tudo isso a gente faz esse levantamento antes de dar negativa para o cliente. Então, a gente oferece soluções para ser no estúdio. Agora, se for na casa do cliente, óbvio, né? A gente vai fazer a foto ali. Mas tudo a gente conversa para saber e acolher aquele cliente. Então, Você vai até a casa do cliente também, se for preciso. Minha filha, eu vou até o Japão. Já fui fazer newborn em São Paulo, já fui fazer eventos infantis em outros estados. Estamos aí, tá Tô aí, claro, com certeza. A gente tem parcerias em outros estúdios de outros estados, outras cidades. Nossa, que bacana. Então, a gente leva o trabalho. Tenho clientes que se mudaram de Presidente Prudente, engravidaram em outras cidades, me levaram já para fazer foto no Ipiranga, lá em São Paulo, já fiz. Newborn em São Paulo já fiz, aniversários. Você faz também? Aí. Infantil nós fazemos, bastante formatura. E os universitários? E os universitários agora, ó, já fica atento, hein? Aí, falando disso, gente, vou até aproveitar o gancho e falar para vocês um pouquinho sobre a Universidade de Marília, gente, que é a nossa patrocinadora do podcast. Então, a Universidade de Marília ela já está há 70 anos no mercado, compõe o Grupo Seleto de Excelência do MEC e já formou mais de 200 mil alunos. Gente, aqui da nossa região, da nossa cidade, a Universidade da Unimar, ela é a mais antiga e o maior campus do Centro-Oeste paulista. Então, se você quer credibilidade e autoridade no seu negócio, você quer investir em conhecimento,
A Universidade de Marília está com as matrículas abertas a partir de hoje. Graduação e pós-graduação a partir de R$ 99,90 mensais. Não perca a chance de conhecer a universidade que tem mudado a vida de muitos brasileiros, e principalmente aqui na nossa região, que a Unimar é uma universidade tão forte, né, Chico? Já tinha ouvido falar? Minha tia, inclusive, é professora da Unimar de Medicina. Olha, sabia? Ela. Gente, aí, ó, que relação. Quem está me assistindo, o pessoal da Unimar me assistindo aí, como que ela chama, sua tia? Tânia Cristina Zaidel. A Tânia Zaidel, professora na medicina da Unimar. Fiquei sabendo que ela é queridinha no postinho, viu? Postinho aí, tá vendo, gente? E é legal isso, né? Sempre que eu Sim. converso com alguém e pergunto sobre a Unimar, ai, meu avô se formou lá. Ai, porque são gerações se formando ali, né, gente? São 70 anos de mercado. Sim. Então, é isso que eu quero trazer para você hoje. A gente fala muito sobre conhecimento aqui. Karina, eu estou buscando investir em uma nova área ou fazer a minha transição de carreira, como o Chico falou aqui. Ele era advogado. Eu era advogada, né? Então, a gente trouxe outras áreas de conhecimento para nossa vida, que aquilo se tornou um sonho e uma paixão. São bagagens, né, que só uma faculdade vai poder trazer pra gente. Então, Sim. eu falo que existe a faculdade antes pandemia e pós-pandemia. Exato. Eu percebo que hoje mudou muito a procura pela faculdade e nós observamos isso no mercado de trabalho. É certeza. As pessoas que estão ali em busca de uma universidade, um ensino superior, têm muito mais vantagem do que quem não está fazendo, né? Então, com certeza, gente, vale muito a pena. E até, inclusive, a objeção antigamente era justamente pelo presencial. Ai, Karina, eu tenho um filho pequeno. Ai, não dá para se deslocar. Ai, para mim é longe, não dá certo. Gente, hoje é EAD. Você pode seguir aí agora a Unimar PP, em Presidente Prudente, ou também temos a Unimar em São José do Rio Preto, Bauru ou Presidente Venceslau. Qualquer um desses 4 polos, você vai estar muito bem servido. Então, entre em contato aí com a nossa equipe. Você já passou seu Instagram, né? Já, vou repetir, Zaidel Studio. E fala também, ô Chico, aproveita para fazer o seu pitch aí. Hoje a pessoa entrando em contato com você, o que ela tem aí de diferencial, benefícios aí no estúdio? Agora nós iniciamos mês de abril, né? Sim. Tá chegando Páscoa. Sim. Fala um pouquinho pra gente quais são os benefícios. Apesar de já estar na campanha de Páscoa, né? Finalizando, na verdade, nós vamos já iniciar o Dia das Mães, nós trabalhamos sempre com antecipação, né? Eu faço convite para você que tem filho, né? Tem vontade de registrar, né? Essa época tão especial, a época mais doce do ano, que é a Páscoa. Entre em contato com a gente que eu tenho um presente para você, tá? Mas só se você mandar um oi lá no Instagram. E se você não tem filho, nós tem filho pet também. E para os empresários de plantão, né? Fica o convite para vocês conhecerem os ensaios corporativos. Verdade. Fala um pouquinho pra gente, até porque é o principal público aqui Claro. hoje, né, Chico? O ensaio corporativo, como que funciona? A pessoa leva as próprias roupas ali, vocês dão uma dica anteriormente, procure entender, né, qual a finalidade das Bem legal fotografias. essa pergunta. E esse trabalho é o trabalho mais procurado, né, na atualidade, né? Porque hoje quem não é visto não é lembrado, e as redes sociais estão aí para isso, né? E as dúvidas são as mesmas, né? Chico, quantas fotos? Chico, tem produção de cabelo e maquiagem? Roupa? O que eu levo? Então, mais uma vez, um briefing bem feito é certeiro, né? Quando o cliente chega despreparado, nós já estamos preparados para recebê-los. Então, eu já recebi vários clientes que chegam lá sem acessórios, joias, semi-joias. Então, a gente tem isso lá para fornecer para ele. Experiência. Exatamente. Então, a gente muda look, tem roupas também. legal. Terno social a gente tem tudo, gente. Caramba. Se você precisar, até uma biblioteca nós temos, porque o meu estúdio fica dentro da faculdade, então a gente pode usar o campus inteiro para poder fazer Gente, olha os que ensaios. interessante. Vai ter várias Tem várias ambientações. opções de ambientes, cenários ali. Tem júri simulado, tem simulado de delegacia, tem tudo, gente. Gente, você que é advogado, então, os advogados de plantão, no meu Instagram tem muito advogado, né, gente, me seguindo. Então, você que tá assistindo aí agora, Karina, eu gostaria de fazer ali uma foto bem com um cenário bacana ali na Toledo. Então tá, quem é seguidor da Karina vai ter 20% de desconto no ensaio corporativo. Assim que eu gosto, hein? Assim que eu gosto. Que interessante esse podcast. Viu aí, ó? Só pros corporativos, hein, galera? Corporativos, gente, tem bastante advogado, porque o que aconteceu? Ainda quando eu estava, né, prestando concurso, eu fiquei 7 anos prestando concurso, depois fui aprovada em 3 concursos aí, 2 federais, inclusive, só que eu já estava empreendendo, então eu acabei não assumindo, né, esses concursos. E nessa época, muito concurseiro e advogado já me seguia. Depois eu fiz também o curso, né, Marketing para Advogados, que era aí a minha primeira graduação, que é Marketing, né, e a junção aí do conhecimento na advocacia. Então ficou bem legal esse curso, por isso que tem muitas pessoas que me seguem até hoje, são da área jurídica e também concurseiros. Então você que pretende aí, ó, trazer Karina, mas precisa desse negócio de foto corporativa? Preciso. Os meus alunos, o Chico, até é interessante trazer isso aqui. Meus alunos de mentoria, eles falam para mim, Karina, você fala tanto sobre agregar autoridade, sobre trazer uma imagem, um branding, construir branding.
confiabilidade e credibilidade através da sua linguagem verbal, sua linguagem corporal, mas se não for pela vestimenta, se não for uma foto que traz ali, sabe, aquele empoderamento, né, que você precisa transmitir através das redes sociais, não adianta nada, gente. Tem pessoas que precisam desse brand, dessa autoridade no digital e só tem foto amadora no feed. Karina, e o profissional vai conduzir isso, porque a pessoa, ela não tá, às vezes coloca uma câmera, ela fica estátua, congelada. Exato. E se não partir do profissional para conduzir, quebrar o gelo, tornar isso de uma certa forma mais familiar para ela, não vai rolar. Então a gente tem que ter sempre essa conversa inicial, um cafezinho, um bate-papo descontraído, vai para fazer cabelo e maquiagem, a gente está conversando, tirando as ideias, e aí vai fluindo de uma forma muito natural, muito gostosa. E as pessoas vão ver no final, ué, mas já? E aí vai ver as fotos, não quero só 10, quero 30. Aí, tá vendo, gente? E eu falo, Chico, para os meus alunos isso. Cara, mas você acha necessário foto profissional? Imprescindível, gente. Sim. Não tem como correr. Se você ainda não fez, você tem que fazer. Aí é diferente, né? Você que é lojista, por exemplo. Karina, mas na minha loja eu vendo produtos, como tá aqui, né? Eu vendo produtos e tal. Isso para mim não é interessante. Se você não trabalha com a sua imagem, ok. Mas hoje o que as pessoas querem muito, o destaque que elas querem no digital, Chico, é justamente transmitir essa autoridade, porque ela precisa trabalhar com a imagem dela. Então, você que é esteticista, você que é advogado, você que é médico, você que presta serviços... Arquiteto, engenheiro, odonto, principalmente. Gente, fala pra mim, a pessoa vai te procurar no Google, tá? Ó, em site de milhões aqui hoje. A pessoa te procurou ali no Google, cardiologista Presidente Prudente. De modo geral, apareceu você ali, nos primeiros ranqueados ali no Google, porque a sua página tem um bom engajamento, tem muitas avaliações, eu ensino isso no meu curso, ou porque você está fazendo Google Ads mesmo, você está pagando para isso. Mas a pessoa te encontrou, viu o seu telefone, ela já vai direto agendar uma consulta? Ou será que hoje ela vai procurar no... Lógico, vai ver o Instagram. Instagram, deixa eu ver o que as pessoas falam, o que ele posta no Instagram dele. O Instagram tem que estar muito bem posicionado. Um branding ali de milhões, né? Para você efetivar a sua venda com confiança. Gente, hoje as pessoas querem ver isso. Que credibilidade você transmite no digital? E sem foto profissional isso fica ainda mais difícil. É um impulso, né? Então, para alavancar o negócio, por mais que a pessoa já tenha seu nome estabelecido no mercado, a concorrência está forte. E como está? E se ela não acompanha o mercado, ela vai ficar para trás. Então, ela tem que se atualizar. Então, realmente é movimento. Essa é a palavra que a gente pode deixar, né? A pessoa tem que se movimentar para poder realmente continuar crescendo. Exatamente, Chico. E mais um tema aqui relevante para o nosso podcast. Como que você acredita nesse tempo? Quanto tempo faz que você tem estúdio? 10 anos. 10 anos, gente, de profissão de estúdio. Nesses 10 anos, como você acredita que o marketing te ajudou? Essa parte, assim, de treinar pessoas, de ter conhecimento sobre o marketing, investir em uma mentoria, um treinamento, conhecimento sobre marketing. Como que isso te ajudou para você chegar até aqui? Conhecimento nunca é demais, né? E conhecimento é a única coisa que a gente pode adquirir eternamente e passar, né, de geração para geração. Então, o que eu tento levar para, não só para mim, mas para minha equipe, realmente é investir em conhecimento. A gente precisa estar atualizado. Eu acabei de voltar de um congresso de fotografia semana passada, com muitas novidades, novos equipamentos, novas tecnologias, tendência de mercado, como que o nosso cliente está se portando. Então, quer dizer, até na fotografia a gente tem conhecimento para adquirir. Congresso, né, pessoal? Então, assim, se a gente não está antenado, atualizado, a gente vai ficar para trás, a gente vai ficar obsoleto. E o nosso cliente não quer um profissional ultrapassado. Fotografei 15 anos esses dias que a minha cliente, ela tinha um outro profissional contratado e ela falou assim, ai, Chico, contratei porque já é da família faz tanto tempo, mas a minha filha não quer porque ele não tá atualizado. Eu falei, então vamos levar os dois, a gente faz. E trabalhou eu e o senhor, do lado. Sério? Porque é o fotógrafo de coração da família, mas a filha já tem as suas, né, prioridades, ela já sabe o que ela quer. Então, mãe, eu quero um fotógrafo mais atualizado. Não vai me fazer passar mico do lado das minhas amigas. E ela passou alguns micos ali, mas foi engraçado. E assim, tem disso, entendeu? Então eu não quero ser esse fotógrafo, né, que vai ficar, tipo, por dó, ou não, eu quero ser a pessoa que tá ali. Nem por dó e nem por preço. E quando eu não tiver mais idade para isso, porque vai chegar esse momento que eu não vou ter mais essa idade para fotografar crianças, a minha equipe vai estar ali para isso, com a mesma qualidade, com a mesma história. Então é criar essa missão, essa visão para eles entenderem, né, o que a gente faz é importante. Não para a empresa, mas para outras famílias, né? Então a gente está deixando um legado, realmente uma história para elas. Nossa, essa palavra legado também, gente, é um insight fortíssimo, né? Você que é empreendedor, pense não só em como você ganhar ou como você lucrar, mas principalmente como deixar um legado através dos seus clientes e também da sua equipe, como o Chico acabou de dizer aqui.
E Chico, para a gente finalizar aqui o nosso papo agora, nosso último tópico é sobre fé e espiritualidade. Como que você acredita que, para você ter chegado onde você chegou hoje, se você é cristão, se você tem aí né, uma conexão aí com Deus, então em que parte aí que isso te ajudou? Aí você pode deixar aí, fica a seu critério, um versículo que você gosta, ou uma experiência com Deus que você teve, como que foi isso para você, ou uma experiência de oração? Conta um pouquinho pra gente. É uma pergunta bem difícil, né, de responder, mas vou abrir aqui o jogo, hein, galera. Há muitos anos, né, eu me considerei uma pessoa agnóstica, sem religião. E, e é muito ruim você não ter esse apego por alguma coisa, né? Você sente que falta algo, às vezes você se sente deslocado, às vezes você se sente... É só isso, realmente, né? E foi numa experiência que eu tive com meu filho, né? Ainda dentro da barriga da minha esposa. A gente veio de uma perda gestacional, depois de 2 anos nós engravidamos do Loreto, meu filho lindíssimo, 1 ano e 6 meses ele tem. Olha aí! E foi numa experiência de que eu tive uma conversa clara, que era ele ali conversando comigo, falando que estava tudo bem, porque minha esposa teve um sangramento, né? Nessa segunda gestação. Nossa. E similar do que ela teve na primeira que houve o aborto. E a gente já tava, tipo assim, já esgotado, sabe? Nossa, Mentalmente e tudo mais. E aquele dia eu dormi orando. Então eu não orei tanto como aquela noite. E foi nessa noite que eu tive eu falo que foi realmente uma conversa com ele e com Deus. Que ele me acalmou e falou que era. E a gente nem sabia que era menino, tá? Mas ali eu senti uma energia masculina. Então eu sabia que era ele. E a partir desse dia eu tive uma conexão. Uma Olha conexão. isso, hein? Meu Deus. A E minha até religião. esse dia você se considerava assim, agnóstico. Sim, eu sempre tive minhas dúvidas, né? Só que depois daquele dia eu realmente tive a certeza. Você viu que era um milagre. No sonho, só que isso se concretizou no amanhecer, né? Quando eu estava voltando da academia. Olha só que loucura isso, tá? Até me questionei se eu era louco, tá? Olha aí, gente. Veio uma voz falando Loreto. Uma voz, realmente era uma voz falando Loreto. Aí eu parei o carro naquele momento, e eu tava bem na rotatória do Cristo, e aí eu parei o carro naquele momento e fui procurar o significado da palavra Loreto, Ah, né? você ainda não tinha escolhido o nome? Não sabíamos nem que era homem, Caraca! Ah, só por causa do sonho. E aí a minha esposa tava dormindo ainda, tava, né? Tava voltando da academia. Aí eu procurei o significado da palavra Loreto, né? Nossa Senhora de Loreto, né? A padroeira, ela é a santa que protege os aviadores e os viajantes e intercessora da casa própria, né? De quem está construindo a casa própria, comprando. O avô o bisavô do meu filho, né? No caso, avô da minha esposa, ele construía avião e faleceu de acidente de avião. nossa! E é a padroeira dos aviadores. Então, tipo assim, é uma coisa de louco, né? E eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, ó, amor, fica tranquilo, esse sangramento não é nada. Tive um sonho, você vai achar que Você eu sou teve a doido. certeza naquele Eu tive, momento. eu tive a certeza. E a gente confirmou que tava tudo bem no ultrassom. Falei do nome, ela achou estranho, daí eu mostrei a história pra ela, ela ficou assim já, né? Né? O que que Ah, é? Tem alguma coisa aí mesmo. E de fato, eu sempre tive essas questões assim ligadas, mas eu sempre tive essa mediunidade, vamos assim falar. sim, sim, sim. Então hoje minha doutrina é espírita, né? A gente segue essa doutrina em casa e eu sempre tive essa questão mais ligada a essas orientações, vamos assim dizer. E eu tô deixando aberto isso acontecer. Olha aí, gente, quantas experiências. Então, olha só como que esse negócio de essa conexão, essa energia de oração, de positividade, até porque no caso dele, do Chico, eu acredito que exigiu mais fé, justamente por você já ter vindo de um aborto. Sim, Então, talvez aquilo ficava, né, sensível no coração de vocês. Poxa, se teve um sangramento, o que será que vai acontecer? E aquela situação de ansiedade, talvez. E olha como que essa questão da fé, ela não só acolheu, como ela confortou e trouxe também um milagre para a vida dele, que é o Loreto. e é o Gente, muito que e é bacana o que isso. leva milagres para a vida de muitas outras famílias, né? Sim, Como eu falei, tenho famílias lá que vieram de 7 abortos. olha só, Imagine gente do uma mãe céu, sofrer o 7 abortos. psicológico dela. Imagine uma mãe sofrer um aborto com 37 semanas de Exatamente. gestação, bebê quarto pronto. Então, E por assim, isso, Chico, talvez que, desculpa te interromper, por isso talvez que você trouxe agora há pouco pra gente também essa sua empatia com essas mulheres que chegam para fotografar, que já vieram e também isso de uma está dentro do situação livro similar. também, né? Essa empatia que a gente tem que gerar, né? Exato, exato, Se colocar no lugar do outro, saber a história, né? Acolher, escutar, né? Tudo isso. com certeza. Então, gente, fica aí para vocês todas essas dicas, para vocês seguirem aí também o Chico aí nas redes sociais,
Marquem vocês aí que quiserem compartilhar, né? Marquem aí o Sim. podcast para que alcance mais pessoas. E logo esses episódios estarão aí também no YouTube, no canal Neuromarketing Cast. Muito obrigada por nos assistir, muito obrigada pela sua participação, Chico. Obrigado pelo convite, Karina. Gratidão e tenha uma boa tarde.